Seja muito bem-vindo ao podcast Bíblia Sem Filtro, podcast que fala temas bíblicos de forma clara, objetiva e sem rodeio. E hoje, para o episódio, estamos com a presença do nosso pastor Adilson, pastor aqui do Tempo Sede. Pastor Adilson, que é casado com a nossa irmã Rosilene Ferreira Gomes, pai de Luísa Ferreira, Lucas Ferreira e Luan Ferreira. Pastor por mais de 20 anos, dedicando a sua vida ao ministério. E hoje ele está aqui conosco para partilhar um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória e está aqui nos prestigiando. Pastor Adilson, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Herbert, estamos aqui, né, estou feliz por esta oportunidade de poder, né, falar um pouco, né, da minha história e estamos aí para juntos, né, adorarmos a Deus. Pastor Adilson, para a gente começar esse bate-papo, nossa conversa, me fala um pouco sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Do Adilson, fora dos púlpitos, né, porque tem uma história até chegar a essa carreira tão bela, tão longa, tem uma história. Fala um pouco mais sobre a pessoa do senhor, como tudo se quando tudo se começou. Fala um pouquinho para nós sobre a história do senhor. Pastor Herbert, eu nasci assim no interior, né, cidadezinha muito pequenininha, roça mesmo, e na adolescência vim para a cidade, né, comecei a trabalhar, né, casei novo, tive, né, privilégio, e também converti novo e, né, o Adilson é uma pessoa tranquila, né, uma pessoa, assim, família, uma pessoa, assim, que, né, amigos, e a pessoa, né, que tranquila, e a gente vai tocando o barco, né. É, benção. Pastor, mas vamos lá com algumas perguntas interessantes. E às vezes, no decorrer da nossa vida, às vezes a gente não para refletir um pouco sobre a nossa história. Às vezes num bate-papo como esse, a gente começa a pensar, né. Eh, Voltando lá atrás, lá no início, o Adilson criança, traz uma memória aí viva da sua infância, e te lembra da sua infância, algo assim que marcou, que traz a sua memória, a sua infância, sua adolescência. Pastor Herbert, na verdade, assim, eu nasci numa família, assim, uma família bem humilde, vamos dizer assim, enfrentando muitas dificuldades, né. Então, assim, eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Assim, tive a minha infância sim, minha adolescência, né, sempre gostando de jogar bola, né, amigos, brincar, mas eu tive que começar a trabalhar muito cedo também para ajudar a família, né, mas sempre arrumei um tempinho para a gente estar brincando, né, sendo criança, né, vamos dizer assim, sendo adolescentes, e sempre brincando e, né, tocando o barco. Ah, bacana. Pastor, falando da nossa caminhada, como sua caminhada na fé, o senhor nasceu num lar evangélico, sempre sempre foi cristão. Conta pra nós como é que foi deu-se início à sua caminhada na fé. Eu tive, posso dizer assim, eu não nasci num lar cristão, mas tive o privilégio, né, de conhecer a palavra de Deus ainda na minha adolescência, né, minha família converteu e ali, nós fomos juntos, né, então eu passei um bom período da minha adolescência e juventude, tudo na igreja, né, tive esse, posso dizer, esse privilégio, né, de servir ao Senhor já na minha adolescência, mas não nasci num lar cristão. O senhor foi chamado, foi convidado para estar indo à igreja, como é que foi isso aí? O senhor simplesmente foi? Não, na verdade, tive 2 irmãos que converteram, né, ao evangelho e me convidaram, né: "Vamos na igreja, tal", e acabei indo, gostando, a palavra de Deus falou no meu coração e dali para frente, né, só servindo ao Senhor, trabalhando na obra de Deus e até hoje. Mais ou menos quantos anos o senhor tinha? Olha, na verdade, aos meus 14 anos, né, eu fui à igreja, aceitei Jesus, né, a palavra de Deus entrou no meu coração e daí para frente até hoje, graças a Deus. Aí a gente para e reflete um pouco, né, pastor. 14 anos, aceitou a Jesus. A gente vê como é que tão belo e compensa, vale a pena investir em adolescentes, em jovens, em crianças. Hoje, né, o adolescente de 14 anos que foi para a igreja através dos irmãos, hoje está aí como pastor aí do nosso ministério. Isso é bênção, né, pastor?
Eu louvo a Deus quando nossa igreja, né, nosso ministério, grupo de crianças, eu louvo a Deus, grupo de adolescentes, nossos jovens, né, porque a gente sabe das dificuldades, eu tive esse privilégio e a gente sabe que tanto jovem, adolescente passa por muitas dificuldades. E quando eu vejo, chego nas nossas igrejas, vejo assim, jovens, né, adolescentes, crianças, eu fico muito feliz, porque é a igreja de hoje, como é a igreja de amanhã, né. Pastor, quando a gente quando a gente vai olhar um pouco sobre a história da os irmãos mais antigos, né, a gente vai ver que os irmãos mais antigos, eles vai relatar algumas coisas, a gente acha muito interessante, que a igreja, a juventude mais antiga era aquela juventude mais, eh, animada, era aquela juventude que falava que tinha um congresso, por exemplo, lá no São Raimundo juntava aquele monte de gente, ia, não tinha tempo ruim, né. Isto, Eh, o que traz à memória do senhor no seu tempo de jovem, da igreja? Porque o senhor converteu adolescente, então o senhor teve a juventude na igreja. isto. O que te traz à memória? É, essa fala, no caso aí, isso aí, assim, nos traz boas lembranças, né, e porque às vezes a gente tinha, assim, uma festa numa cidade, assim, vizinha, né, vamos dizer assim, 2, 3 quilômetros, e juntávamos turma, né, a gente caminhava, né, às vezes até a pé, né, às vezes em cima de um caminhão, mas a gente ia cantando, ia alegre, batendo palmas, e a bênção de Deus. Estou, às vezes, não é sendo saudosista, né, mas eu não sou o jovem obreiro, não vivenciei essas histórias, mas, há um desejo interno em nós em ver esse amor, esse anseio, esse envolvimento que a antiga geração tinha com a obra do povo. É muito quando a gente vê os nossos irmãos falando, os patriarcas falando, os irmãos mais experientes, a gente vê que o olho brilha. Fala: "Não, mas na minha época era assim, 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 era avivado, tinha ânimo, hoje a turma é mais devagar". E a gente vê que as coisas vêm, melhorando no decorrer do tempo, tendo mais conforto, mais praticidade, igual já cansei, igual você falou, já fui em cima de um caminhão, Isso, hoje tem ônibus, tem carro e etcétera. E a gente vê que o conforto veio e as pessoas foram dispersando, né. É algo a se preocupar. E quando a gente vai vendo a história, a as coisas vai melhorando e a juventude vai indo mais devagar, mas que a gente reflita um pouco sobre isso, né. Mas pastor, vamos, falar um pouco mais sobre o ministério pastoral do senhor. Como é que se iniciou o ministério pastoral do senhor? Qual que foi o maior desafio no início da sua carreira pastoral? Conta para nós um pouco aí. eu tive, assim, o privilégio de começar a trabalhar na obra de Deus bem cedo, bem cedo. Que eu me converti aos 14 anos e, a obra de Deus, né, e vendo os trabalhos, né, e tive muito apoio, né, da liderança das igrejas e sempre dediquei muito, né, trabalhei muitos anos como cooperador, trabalhei, quase 11 anos servindo, né, ao diaconato, 11 anos só de como diácono, né, depois foi ao presbitério, a pastor, e sempre assim, dedicando mesmo, trabalhando, né. E o grande desafio, na sua pergunta, era conciliar, assim, o trabalho e a igreja. Mas, assim, a gente nunca deixou de fazer a obra de Deus, né. Trabalhávamos e dedicávamos à obra de Deus, né. Quantas vezes saímos do trabalho, às vezes não dava tempo de ir em casa, tomar um banho, mas atendíamos à obra de Deus. Então, assim, eram desafios, mas nunca deixamos que esses desafios nos impedisse de fazer a obra do Senhor. É o amor pela obra, ele Eu pulsa, né, pastor. Isto. Eu costumo dizer, às vezes eu digo lá em casa, até escutei isso recentemente, e o o crente quando ele está avivado, o cansaço físico, as limitações do corpo, ela não impede ele de exercer e fazer a obra de Deus. A chama no coração, ela fala mais alto, né. Aí a gente vê que, igual o senhor falou, meu maior desafio às vezes era conciliar o trabalho com a obra de Deus.
mas a gente vê que o amor A obra. pela obra, ele pulsa, né. O Isso. coração tá na obra, o cansaço tá ali. Às vezes a gente sabe que as limitações com o tempo vêm, mas o coração tá sempre ali dedicando, fazendo, isso é bom, né, pastor, isso é Isso. belo, né. E no futuro a gente vê os frutos, tenho Os certeza que o frutos. senhor viu os frutos do seu ministério, que isso é muito belo, né, muito bom. Muito bom. Pastor, mas, o desafio o senhor falou, agora eu quero saber aí o que que o senhor já teve de gravou, isso ficou marcado, na história, o senhor falou assim: "Esse momento vai ficar gravado", só que o momento mais engraçado do meu ministério. Alguma situação, algum momento, algum episódio, o senhor pode compartilhar com a gente? Posso. Tem momentos na nossa vida que fica, assim, marcado, né, porque eu, assim, eu não gosto de perder culto, festa, né, atividades da igreja. Eu me lembro de um congresso que nós tivemos ali na nossa congregação, Vila dos Montes, né, mas a festa foi numa escola. E eu estava trabalhando e parece, assim, foi um dia muito difícil. E na hora de eu sair do trabalho, foi chegando serviço, serviço, mas eu não queria perder a festa, queria perder a festa, de maneira nenhuma. Então, assim, eu saí do trabalho correndo, fui em casa, assim, coisa assim de minutos, tomar banho. Eu sei que naquela correria para chegar no horário que eu gosto de ser pontual, né, mas acabei chegando um pouco atrasado, eu calcei o sapato, só que peguei ali naquela correria e um Hum. sapato com bico fino e o outro sapato com bico assim redondo, né, um sapato diferente do outro. E cheguei lá e sentei nos primeiros bancos, em cima de um caminhão. Quando eu olhei para os meus pés, que eu vi assim: "Jesus, O que eu arrumei? que eu arrumei? Eu tô com um sapato bico fino e o outro não". Aí eu comecei a esconder meus pés debaixo da cadeira assim, né, e eles mandando ficar de pé, sentar, ficar de pé, sentar. Isso aí marcou um pouco a minha história. Nunca esqueci, sempre, né, que eu tenho oportunidade, estou falando, mas foi uma benção, não sei se alguém viu, mas fui lá, adorei o Senhor e não perdi o trabalho. Agora o sapato era pelo menos da mesma cor, né? Olha, a minha sorte era essa, da mesma cor, só que era um bico fino Mas e o outro não. não. É, pastor, essas experiências aí com roupa, com sapato, com terno, gravata, essas aí coleciona a vida do obreiro, viu? Pastor, mas como é que o senhor faz para conciliar a sua vida pessoal com o seu ministério? É um desafio, porque, como diz, você me apresentou aí minha esposa, né, meus filhos, quer dizer, a gente tem que pedir a Deus muita sabedoria e saber conciliar. É um desafio, né, você conciliar família, igreja, obra do Senhor, visitar, né, você tem os seus problemas, não é assim? Aí você vai ajudar as pessoas também nas suas dificuldades, né, que é o nosso chamado, né, mas, com a ajuda de Deus nós conseguimos fazer isso sim. Você não pode, assim, né, esquecer a família, tal, mas nesse período aí de mais de 20 anos, Deus tem nos ajudado nesta caminhada e a gente tem sido esposo, pai, né, e irmão, né, e amando a igreja, a obra do Senhor e estamos aí. Porque a gente vê que o ministério pastoral, eu vivencio isso um pouco agora, tô sentindo isso agora com a vinda do É meu isso. herdeiro, né, minha herança. A gente vê que, a vida pastoral ela não é fácil, ela é árdua. O ministério ele não é fácil, ele é árduo, é difícil, e eu tenho esse pensamento comigo que o ministério ele não é para qualquer um. A pessoa tem que amar a obra, Ah, porque são muitos desafios, e às vezes são desafios que não se repete da mesma forma. Hoje você tem um, amanhã você tem outro, é uma resiliência e fé em Deus, né. E às vezes, você dedicar o seu tempo para o seu ministério pastoral, que é leitura da palavra, o seu momento com Deus para sua edificação, porque para você poder ter uma palavra para edificar a igreja, você primeiro precisa ser edificado. edificado.
trabalhar a questão como o senhor falou aí, de visita aos membros, ter sempre uma palavra para aconselhar, ter uma visão diferente na igreja, isso não é fácil. Aí quando você vê para o tempo que você precisa dedicar para a igreja, aí depois você vê para sua família, aí para os familiares, né, também Isso, precisa também de atenção. E fazer essa junção, aí depois você vê para sua vida pessoal. Você precisa ter um descanso, você precisa de cuidar de você. E não é fácil, né, quando a gente vai fazer esse contexto, né, pastor, esse equilíbrio aí não é muito simples. Eu fiz essa pergunta para o nosso pastor presidente, ele falou assim: "É um equilíbrio mesmo". E o senhor consegue fazer essa balança, esse balanço direitinho. E eu percebo que a irmã Rosa, ela tá sempre com o senhor. É, ela não onde é que o senhor tá, vira e mexe eu venho aqui na sede de dia, ela tá o senhor tá aqui trabalhando, tá ali também te esperando o senhor, isso é bacana que quando a esposa, a família tá junto, né, pastor, isso, fica mais envolvida no propósito, né. isto. Quer dizer, os filhos, né, 2 já casou, né, tem só o caçulinha, que tá estudando em Belo Horizonte. Então eu e a irmã Rosa. Então, assim, a gente é 24 horas juntos, né. E isso aí nos ajuda, porque a gente sai para resolver as questões, visitar, né, resolver os problemas particulares, né. E isso aí tem nos ajudado. Então a gente tenta, assim, a gente até na Bíblia, a gente tem vários exemplos, né, de grandes homens de Deus que também enfrentaram muita dificuldade a ponto, assim, podemos citar, Elias, próprio Moisés, né, homens também que chegaram um momento da sua vida que eles pensaram até em parar, né, em desistir, mas, são desafios, mas a gente consegue fazer esse equilíbrio. Você consegue, né. Deus tem me deu uma esposa, assim, uma bênção de Deus, né, e graças a Deus a gente consegue fazer isso, né, atender esposa, família, igreja, a gente consegue fazer isso. Não é fácil, é desafio, É desafio. são desafios, né. E a gente não pode, assim, às vezes você dá mais atenção a um, ao outro, mas você consegue, né, enfrentar esses desafios e ter esse equilíbrio. Pastor, que conselho o senhor daria para o pastor Adilson lá do início? Quando você olha para trás, você fala assim: "Naquela época eu daria esse conselho para o Adilson que está iniciando na carreira", pastor. Qual conselho o senhor daria? Eu hoje, né, já, assim, a pessoa mais experiente, vamos dizer assim, eu assim, era a questão do equilíbrio. Isso às vezes faltou no início. Saber administrar isso, né, essa família, né, igreja. Às vezes a gente no início, né, às vezes, assim, você tá trabalhando e trabalhando muito, tudo, e uma correria muito grande, e às vezes falta esse equilíbrio. Então se eu pudesse, né, dar esse conselho, voltar, não, a gente não consegue, né, mas se a gente pudesse voltar, né, a gente tentaria administrar isso melhor. Mais Talvez equilíbrio. mais equilíbrio, assim, no descanso, porque às vezes, né, a gente precisa disso tudo, né. E no início você às vezes não sente essa necessidade e tal, e arruma essa, né. Mas faltou muito equilíbrio, e se eu pudesse dar este conselho ao Adilson no início, seria mais equilíbrio, né, nas decisões e equilíbrio, né, em várias situações da vida, entendeu? Entendi. Então, serve para turma nova, né, pastor? Porque, há um dito que quem não conhece a história, né, está fadado a fazer os mesmos erros. Isto. A própria Bíblia também nos dá diversas histórias, a gente precisa entender e compreender e também aprender com a experiência de quem já passou no caminho que a turma nova aí, me incluo nessa, né, É isso. está passando por ele, né. Ter o equilíbrio, saber entender os limites, até que Isso, ponto, porque, eu penso que quando a gente vai ver Paulo, ele vai instruir a igreja, ele vai em suas cartas vai falar sobre as obras, né. isto. Ali a gente precisa compreender que não é a quantidade das obras, é a qualidade das obras. A qualidade. Elas que vão passar pelo fogo. A gente precisa compreender isso mais. E tem muita gente hoje no exercendo o ministério que acha que a quantidade de obra que ele fizer é que vai passar pelo fogo e vai passar como pedras preciosas ou diamante ou ouro, mas não é a qualidade da obra que está sendo feita, né. E a gente vê que
Isso tá de frente com o que o senhor falou. Ter um pouco mais de equilíbrio, entender, às vezes fazer mais um pouco, fazer um pouco menos e descansar um pouco mais para ter, força mais para frente. Realmente é um conselho muito que faz a gente pensar, né, pastor. Isso é muito importante. Pastor, eh, hoje, qual que o senhor acha que é o maior desafio da igreja? Hoje, em modo geral. Fala ministério de Valadares, Certo. fala da igreja de modo geral. Qual que você acha que é o maior? Olha, eu sempre falo com a igreja, né. No passado, a igreja enfrentou muitas perseguições. Eu sempre falo assim que as perseguições, eram assim visíveis, né, onde os crentes eram perseguidos, os crentes eram mortos pelo nome do Senhor, apanhavam pelo nome do Senhor, né. Até o apóstolo Paulo, né, escrevendo sua epístola aos Romanos, né, ele fala: "Quem poderá nos separar do amor de Deus?", né. E ele fala ali de muitas coisas, né, pois ele cita: "Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus". E eu vejo assim, hoje no passado nós tínhamos inimigos, visíveis, hoje os nossos inimigos são invisíveis, mas são mais poderosos do que o do passado. Hoje nós enfrentamos hoje, desafios, por exemplo, vou citar alguns exemplos, comodismo. Vou citar, por exemplo, eh, no passado nós tínhamos trabalhos nas igrejas que vamos supor, semana, todos iam. Você ia no estudo bíblico, você via os crentes lá, os cultos da semana, o culto de oração, você vê os crentes. Hoje, devido, o conforto, né, do lar, né, nós estamos vivendo, dificuldades que nós estamos tendo, enfrentando, né, comodismo, pessoas, eh, não estão vindo na igreja, às vezes, aos domingos. Então, assim, são inimigos que nós estamos enfrentando e não estamos vendo. Achamos que está tudo bem, mas não está, não é assim? Então, assim, eu vejo, a gente fala muito de avivamento na igreja, né. Ah, precisamos de um grande avivamento. E a gente vê que os crentes hoje, nós, né, vamos dizer nós estamos enfrentando algumas dificuldades, né, de estarmos na casa do Senhor durante a semana. Nós estamos precisando realmente de um grande avivamento, cada um. Avivamento pessoal, né, avivamento coletivo, mas um avivamento pessoal. Amamos a obra do Senhor e entendemos que nós trabalhamos para Deus, né, Deus é o dono da obra, né. Então a gente precisa tomar posse e amar a obra do Senhor. E esse tem sido grandes desafios, né. A religiosidade. As pessoas estão se tornando o quê? Religiosos. Eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, Cumpre um mas rito, né. isto. E muitas vezes não, assim, está prestando realmente um culto a Deus, uma adoração a Deus. E a necessidade, né, de estar indo no culto de estudo, aprender a palavra de Deus, na escola bíblica dominical. Isso aí tem sido os grandes desafios que eu tenho visto nos dias de hoje. Ô pastor, voltando aí no saudosismo, sem às vezes ter participado deste saudosismo, mas é que a gente escuta as histórias eu gosto de histórias assim. Gosto de ouvir pessoas mais experientes, pessoas que já viveu aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu ainda vou viver. Quando a gente vê os nossos irmãos, mais antigos, a gente vê eles falando que as coisas mais do passado era mais difícil. Às vezes, quando a gente olha para o velho crente, o velho crente ele tinha poucas coisas para ele fazer. Ele tinha o trabalho, ele tinha o trabalho, ele tinha os parentes, tinha a igreja. E às vezes ele não tinha um carro para andar, uma moto para andar, Isso. mas ele estava sempre no caminho presente na igreja. Aí o que o velho crente fazia? Orava, jejuava, pedia a Deus para abençoar a igreja, para dar conforto nas igrejas, um bom templo, e buscava isso. E Deus, por ouvir o velho crente, Deus abençoou, deu bons templos. O velho crente que às vezes não tinha uma locomoção, Deus abençoou, deu um carro, Isso. deu uma casa, deu conforto para o velho crente.
E a geração filha do velho crente, né, quando eu falo velho crente não é de forma pejorativa, é de forma, é um contexto mais para elogio, aquele velho crente que conservava e conseguia tocar ao céu. A gente via que o velho crente ele orou, ele buscou, Deus abençoou, e nós estamos colhendo o fruto das orações, às vezes, do trabalho do velho crente, mas não temos a devoção e o carinho desses irmãos, os nossos pais na fé, que com muita luta, às vezes, muita dificuldade, servia a Deus. Aí quando a gente vai ver nos dias de hoje, eu estava até fazendo uma reflexão, uma irmã, ela vai cometida de câncer, idosa, ela falou assim: "Pastor, eu tenho pouco tempo de vida". Mas quanto tempo? Eu não sei, mas o pouco tempo que eu tenho eu vou dedicar a Deus. Aleluia. Aí a gente vai vendo que aí essa irmã ela começa a contar para nós a história dela, as histórias de vida, experiências. Aí eu começo a refletir o que vai ser, da nossa geração futura. Quando a gente olha para o futuro, eu quero enxergar essa fé dessa irmã em outras pessoas. Eh, Esses irmãos, eles estão sendo, como diz, um pastor, eles estão sendo promovidos à mansão celestial. E quem está entrando para guerrear no campo da batalha espiritual, no lugar dessa irmã, no lugar desse irmão, e tanto tinha uma vida devota, né. Então vale para nós uma reflexão. Refletir, né. Os nossos irmãos fervorosos, avivados, estão indo morar na glória. E quais de nós estamos levantando, não é para substituir, mas pelo menos para ajudar a somar e agregar no reino, como esses também somaram e agregaram. Isto. É uma reflexão que eu às vezes eu me pego nela, eu fico preocupado, olho para um lado, olho para o outro, falo: "Meu Deus". Mas a obra de Deus, né, pastor? É isso mesmo. A obra não para. Pastor, agora em um outro contexto, o que que o senhor gosta de fazer quando o senhor está em um período mais tranquilo? Um momento do senhor. O senhor ficar tranquilo, descansar, o seu tempo vago. Às vezes é pouco, né? É, o tempo é pouco, né, mas tem. Aí a gente procura descansar, né, passear, né, sempre que tem oportunidade a gente dá um passeio, né, visita o filho, ou tira alguns dias de férias também. Gosto de ir numa pizzaria, Ai, tá ir num bem. restaurante, né, com a esposa. Então, assim, a gente procura, né, porque todos nós temos, né, limites e a gente precisa, né, desses momentos. E a gente procura nesses momentos, assim, que a gente tem, né, a gente procura o lazer, procura descansar, procura dar um passeio, né. Como diz, eles falam: "Refrescar a cabeça um pouquinho", né, mas vai dando certo. Mas assim, então nesses momentos vagos do senhor, o senhor gosta de ir numa pizzaria. É, eu gosto de ir numa pizzaria, comer uma pizza, numa churrascaria, né. É, tá bem. Nem sempre dá pra ir, mas É o que o cliente mais gosta de fazer, né, o pastor? cliente gosta, né. O cliente gosta Você de vai numa pizzaria, você sempre encontra os irmãos lá, né. e é bênção, né? Isso. Então o tempo que o senhor tem para descontrair, eu já percebi que o senhor gosta, a irmã Rosa tá juntinha, né, juntinha ali. Juntinho. Isso é um exemplo, né, pastor, para nós, para muitos casais, né. Muitos obreiros, que às vezes o obreiro ele acha que o ministério é ele sozinho, não, mas eu percebi que o senhor sempre é irmã Rosa, né, irmã Rosa, sempre conversa com a irmã Rosa aqui, a gente vê o carinho, o amor que o senhor tem, isso é muito bonito, Isso. é um exemplo, né, deixei de forma pública aí. Isso é muito bonito, né, esse carinho, esse amor. A gente vê que é recíproco um com o outro, sempre um ajudando, ela sempre junto com o senhor, isso é muito bom. Pastor, agora para a gente finalizar as nossas perguntas aí, o que o senhor espera quando o senhor olha para a igreja? Quando eu falo igreja, pastor, não fala apenas o nosso ministério, né, eu falo igreja de um modo geral. O que que o senhor vê, da igreja nos próximos anos? Hum. Na visão do senhor, né, olha para a igreja hoje, vamos falar assim, igreja, de modo geral, defere difere denominação e modo geral. O que que o senhor vê para os próximos anos?
Pastor Herbert, a igreja sempre enfrentou grandes desafios, tem enfrentado e irá enfrentar. Mas assim, eu sou uma pessoa, assim, muito otimista. Eu vejo muitas pessoas falando assim: "Ah, daqui 10 anos, 20 anos, nós não vamos ter igreja, daqui 10 anos os jovens vão estar assim". Eu não olho desta maneira, não. Eu olho, assim, com bons olhos e nós estamos vivendo este momento, um momento bom, assim, vamos dizer assim, um grupo de jovens, né, uma mocidade, né, e obreiros como o próprio pastor Herbert, né, outros obreiros têm chegado, eu vejo com bons olhos e oro a Deus e sei que a obra é do Senhor, a obra não é do homem, né, a obra é do Senhor. Então, assim, eu sei que Deus a gente ora por este avivamento e nós estamos vivendo este avivamento. Às vezes alguém pergunta assim: "Mas que avivamento é esse?". Nós vivemos este avivamento e vamos viver, sempre vai ter homens de Deus, mulheres de Deus, né, jovens, né. A gente tem o lado nós que nós nos preocupamos sim, né. Nós falamos isso durante estamos falando isso, né, durante o nosso papo aqui, mas também eu olho assim com bons olhos, né. A gente vê jovens chegando, a gente vê, né, eles querendo ouvir a palavra de Deus, querendo adorar a Deus, então assim, eu vejo com bons olhos, né, e estamos junto, né. Quando a gente aí já é uma visão minha, né, quando eu ver o campo de cosmovisão, a forma como cada um enxerga as Isso. coisas, né. Eh, eu vejo um desafio muito grande, mas eu não consigo, entrar na minha cabeça a fala de que: "Ah, a igreja ela vai parando", não. Não, Isso isso não. isso é, na minha visão, é totalmente, inaceitável. Quando eu olho para a Bíblia ela dá promessa de crescimento para a igreja. Tanto que a igreja ela só vem crescendo, a igreja ela não parou agora, Avança. ela sempre avançou e sempre continua. E Deus vai dando, estratégia. O desafio que eu vejo às vezes é que a igreja, principalmente nós que estamos à frente da igreja, será exigido mais conhecimento bíblico, um alimento sólido, exigido mais do obreiro, mais presença, exigir mais que o obreiro tenha mais, aquele tete a tete com a ovelha. Isso e a gente vê também numa geração, né, pastor, essa turma mais nova aí, esses dias eu estava vendo um documentário que uma profissão do futuro que vai se estourar é a profissão do psicólogo, e vai tratar problemas de pessoas que ocasionou em rede social. Isso, Deus, hoje não tem essa especialidade, mas vai existir vai no existir. futuro. Aí quando a gente que é cristão, a gente acaba fazendo esse contraste, principalmente a gente tá ali na frente da igreja, você acaba pensando na igreja. Meu Deus, os desafios da igreja é muito grande. Só que eu só se tem desafios é porque tem crescimento. E Deus ele vem nos abençoando, né, pastor. Amém. Acho que cada dia que passa vai ficando mais difícil, mas, eu penso que com o mais difícil Deus vai revelando muito mais o poder dele, a igreja vai crescendo, né, e vai abrindo as portas do inferno, não vai prevalecer. Não, vamos para fora, vamos sacudir e vamos embora, né, Isso. crescendo em nome de Jesus. Pastor, pra gente finalizar, gostaria que o senhor deixasse um conselho aos crentes, que estarão nesse podcast, e um conselho para aquele crente que às vezes ele está passando uma luta, uma dificuldade. Qual que é o conselho que o senhor deixaria? Depois desse conselho, o senhor pode deixar aí os seus agradecimentos, as considerações finais, o senhor com liberdade. Olha, no mundo, Jesus falou que nós teríamos muitas aflições, né, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu. O apóstolo Paulo também, nas suas epístolas, né, falou muitos batalhas, lutas, dificuldades, mas, a minha fala é, como diz, olhar para Jesus e nunca desanimar. A Bíblia fala: "Se nós mostrarmos frouxo no dia da angústia, nossa força será pouca". Então, assim, eu penso assim, a gente tem que, conhecer o Senhor, ter intimidade com Deus. Como que eu posso vencer as batalhas? A cada dia me aproximando mais de Deus. Como o apóstolo Tiago disse, né: "Chegai-vos a Deus, Deus chegará a vós". Então eu penso assim,
cada dia mais ser fiel a Deus, dedicar à obra do Senhor, levantar a cabeça, como diz, partir para cima e pôr Deus na frente de tudo, né. Eu tenho uma passagem na Bíblia quando Josafá, né, enfrentou aquela grande multidão, né, ele vira para o Senhor e fala assim: "Senhor, nós não temos condições de enfrentar essas nações não, esses povos não, mas os nossos olhos estão colocados em ti". Então quando você enfrenta as tribulações, as lutas, as dificuldades, mas com fé em Deus, uma fé operante no Senhor, você vence, porque Deus é maior. A Bíblia diz: "Maior é aquele que está em nós, que é Deus". Então você tem que enfrentar as tribulações, as lutas, as dificuldades com muita fé em Deus, muita fé. E eu quero aqui agradecer, né, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Gilmar Gonçalves, que é uma pessoa que nós amamos muito, né. Agradecer a todos os irmãos do nosso ministério, né, agradecer a você pela oportunidade, irmão Wilson, Vinícius. E nós estamos aí, de mãos dadas, para fazermos a obra do Senhor, né, a obra do Senhor tem que ter união, né, porque só vamos vencer se nós nos unirmos. Mas se unirmos com fé em Deus, nós vamos vencer. Então, minha fala é de gratidão a Deus em primeiro lugar, que é o dono da vida, e nosso ministério, nosso pastor, e vamos para frente. Vamos junto, né? Vamos junto. Vamos junto, vamos pra frente. Isso. Pastor, nós deixamos aqui o agradecimento, Amém. compartilhar um pouco a história do senhor, Amém. a trajetória. Deus abençoe o senhor. Deixa para nós a inspiração para quem vai estar ouvindo, assistindo esse podcast. Amém. E é bênção, né, pastor? A gente poder contar com a provisão de Deus, poder Viver a cada o dia. cuidado de Deus. E bom é poder contar milagres. Isto. Só vamos poder contar milagres se aceitarmos viver milagres, contar com a mão de Deus, né? Amém. Que Deus abençoa. Em Amém. nome de Jesus, eu quero que o senhor faça uma oração. Amém. Esta oração você vai interceder por quem vai estar vendo esse vídeo, interceder pelo nosso ministério. E agradecer a Deus por essa oportunidade. Amém. Amém? Vamos orar então, né? Querido Deus, Pai eterno, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, testemunhando, falando do teu amor, contando algumas experiências. Te agradecer, ó Deus, pela vida do nosso pastor Gilmar, nosso pastor presidente, sua família. Te agradecer, ó Deus, pela nossa igreja, pelo nosso ministério. E pedir, ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, a todos que estão nos assistindo. Ó Deus, famílias que estão sendo atacadas, mas que o Senhor venha jogar por terra, Pai, todo projeto do mal, Pai. Eu coloco a igreja, eu coloco o nosso ministério, eu coloco as famílias diante do Senhor, nossos jovens, crianças, irmãs do ciclo de geração. Eu peço a Deus que a bênção do Senhor permaneça em cada coração, em nome de Jesus. Amém.